mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. A pandemia aumentou a crise e o desemprego. Manaus tem mais de 1 milhão de pessoas em dificuldades. Por isso quero pedir mais que o seu voto. Eu quero a sua solidariedade. Por Deus, não é normal desprezar os humildes, gritar então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente. Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 19 de outubro. Nesse período de pandemia, muitos serviços presenciais foram suspensos. Mas você pode contar com a Ouvidoria Municipal para denúncias, sugestões ou informações. O número para ligação e o WhatsApp é o 0800 777 9779. Além do e-mail ouvidoria.sencom@pmm.am.gov.br. Outro serviço de utilidade pública é a coleta agendada de grandes objetos que estava suspenso na pandemia e já pode ser novamente acionado de forma gratuita. Se você tem sofás, fogões, camas e outros itens para descarte, solicite a coleta pelos números de WhatsApp 984159563 ou 984595618. Contribua para a limpeza da cidade e lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Agora, Band News Manaus. Agora 8 da manhã e 30 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques. Claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada, é nesta frequência mesmo, frequência boa. Hoje é dia 19 de outubro de 2020, seguimos até às 10. Bom dia, Daniel Jordano, comigo nas manchetes. Bom dia, Arthur Coelho, bom dia a você, ouvintes da Band News Difusora FM. Vamos que vamos com a atualização do noticiário, mas antes, claro, sua participação com a gente no 993519370, 993519370, e você também pode acompanhar aqui as imagens dos estúdios no facebook.com/bandnewsdifusora. Estamos ao vivo por lá e também no aplicativo Mano e no aplicativo Band Rádios. Agora sim, atualização do noticiário. O Amazonas ultrapassa os 150 mil casos positivos de coronavírus no fim de semana. Ontem o estado atingiu 151.597 casos, de acordo com o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde. Foram confirmados 7 óbitos por complicações da doença, elevando para 4.332 o total de mortes. Entre os casos positivos, há 379 pacientes internados em leitos clínicos e UTI. Outros 63 pacientes seguem internados, mas no aguardo da confirmação do diagnóstico. O desmatamento pode aumentar casos de doenças de Chagas. Fala pra gente, Beatriz Silveira. O desmatamento na floresta amazônica pode aumentar a população de barbeiros, o inseto transmissor da doença de Chagas no Amazonas. Em 2019, foram registrados 16 casos em Manaus pela Fundação de Medicina Tropical. A região tem maior probabilidade não só de surtos de doença endêmicas já conhecidas como malária, dengue e febre amarela, mas também da emergência de micro-organismos causadores de doenças desconhecidas, como ocorre com a Covid-19. Um evento clandestino no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus, com aproximadamente 600 pessoas no local, é encerrado no domingo pela polícia. Na primeira abordagem ao lugar, os agentes encontraram apenas o responsável pelo evento,
uma banda e 4 pessoas. Os indivíduos informaram que não havia festa no local, mas os agentes encontraram um galpão sem iluminação, onde as pessoas estavam escondidas para tentar evitar o flagrante. A maioria estava com bebidas alcoólicas e era menor de idade. E motoristas invadem ciclovias em Manaus. Tawane Costa tem os detalhes. Os espaços exclusivos destinados aos ciclistas estão servindo de estacionamento irregular, trânsito indevido na capital amazonense. Quem tem bike reclama que os condutores não estão obedecendo às regras das ciclovias. Quem precisa utilizar a bicicleta como transporte relata as dificuldades do dia a dia. Tem muito desrespeito dos condutores, né? Realmente não tem respeito com o ciclista, então é bem complicado lidar com essa situação na capital do Amazonas. Ainda hoje você confere informações sobre os investigados da Operação Sangria 2 da Polícia Federal que deixam a prisão. Em instantes, na nossa coluna de política. E a informação de Brasília chegando agora com a Natália Pazzi. Após o presidente Jair Bolsonaro ter feito a indicação ao Supremo Tribunal Federal, chega a hora do desembargador Cássio Nunes Marques ser sabatinado pelo Senado. A Comissão de Constituição e Justiça realiza a reunião na próxima quarta-feira. Durante a sabatina, os senadores podem perguntar ao indicado suas opiniões sobre temas que estejam na alçada do STF ou em discussão na sociedade e no Congresso Nacional. Também podem questionar Marques a respeito de seu currículo profissional. Para o senador Lazier Martins, o desembargador deverá ser questionado sobre declarações do presidente da República a respeito da atuação dele no STF. Tanto com relação ao plágio, aos diplomas pós-mestrado, as declarações do presidente Bolsonaro de que deve ter alguém que esteja em sintonia com o governo. Política, com Rosiane Carvalho. Agora 8 horas e 35 minutos, vamos às informações de política com Rosiane Carvalho, que está conosco. Você pode acompanhar através do YouTube e do Facebook. Bom dia, Rose. Oi, Arthur. Bom dia. Bom dia para os ouvintes da Band News. A gente começa destacando nessa segunda-feira que o candidato a prefeito de Manaus, deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, está proibido de usar o Grupo Samel e a efetividade da cápsula Vanessa, que é um mecanismo criado pelo grupo hospitalar no tratamento da Covid-19 no auge da pandemia. Ele está proibido de usar em propaganda eleitoral, sob pena, inclusive, de R$10 mil diários por cada descumprimento. É isso, Rose, o que mais você destaca? Essa decisão saiu no final de semana, foi dada aí pela juíza, né, uma das juízas da propaganda, a juíza Sanã Nogueira. O que acontece nesse contexto aí da propaganda do candidato Ricardo Nicolau, do PSD, Arthur? As campanhas do Alfredo Nascimento e do Davi Almeida entraram na justiça reclamando de que havia uma irregularidade em relação ao uso da marca, né, da empresa da família, né, da Samel, e também na campanha do Nicolau, né, o uso da propaganda por parte da Samel, a propaganda particular da Samel e a campanha do Nicolau. A do Alfredo Nascimento é uma ação que é uma ação preparatória de abuso do poder econômico, aquelas famosas ações que depois da eleição elas ficam tramitando e pedindo a cassação do registro de um eventual eleito, né, se alguém é eleito, pede a cassação do registro de candidatura, ou, se não eleito, a inelegibilidade. Então, a ação do Alfredo Nascimento, que é feita, assinada aí pelo Dr. Paulo Lindoso, escritório do Dr. Paulo Lindoso, ela é uma ação preparatória nesse sentido. E aí, essa ação, Arthur, ela tem 3 pedidos, eu acho. Olha, vamos lá. Um é impedir que o próprio Ricardo Nicolau use a marca Samel propaganda durante o período eleitoral, propaganda da cápsula Vanessa, acho que é essa que tem mais nos outdoor, né? E que isso seja suspenso o quanto antes, né? Bom, essa decisão, por ser uma ação preparatória, ela tem um julgador específico, que é a juíza da presidente do pleito, que é a juíza Margarete Hogan, eu acho que é Hogan que fala o sobrenome dela. Então, essa ação ela ainda não teve uma decisão, eles entraram com pedido de liminar. A ação que teve decisão nesse final de semana é uma ação mais simples, que foi apresentada pelo Davi Almeida, que é uma representação por propaganda irregular. E lá eles dizem que é irregular
de acordo com a Justiça Eleitoral, a marca, né, de uma empresa privada na propaganda. E foi com base nisso que saiu a decisão da juíza Sanã em relação ao pedido que foi feito pelo escritório Daniel Nogueira, Marco Aurélio Schoy, que atuam para o Davi Almeida, né? Bom, o que há dessa compreensão geral das campanhas? Que com o uso dessa marca vai descompensando a disputa favoravelmente ao candidato Ricardo Nicolau. Eles entendem que a propaganda do Nicolau e a propaganda da Samel são casadas, elas têm o mesmo mote e acabam favorecendo o Nicolau. Para você ter ideia, todos os candidatos estão impedidos, não podem usar propaganda nos outdoor, né? Você não viu ainda propaganda de candidato nos outdoor da cidade. A Samel, por ser uma empresa privada, pode fazer. E aí, nessa propaganda casada, como elas têm, no entendimento das duas campanhas, como elas têm o mesmo mote, isso auxilia o candidato Ricardo Nicolau. Bom, um dado que repercutiu bastante nos bastidores, que eu pude perceber, é que as pessoas entendem que na campanha do Ricardo Nicolau não tem nenhum iniciante, né, em relação à área jurídica, muito pelo contrário, a área jurídica é coordenada por um ex-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E essa decisão aí da juíza Sanã, ela não pune, ela não está dando uma multa para o Ricardo Nicolau porque fez algo irregular. Ela diz, olha, se você fizer daqui para frente, você receberá uma multa de R$10 mil. Então, isso, algumas pessoas analisam que pode ter sido de caso pensado correr esse risco para se beneficiar dessa estratégia aí de marketing para ampliar o conhecimento das pessoas em relação ao Ricardo Nicolau e associar a imagem dele a essa coisa da pandemia, ajuda que eles consideram positiva do grupo empresarial na pandemia. Por outro lado, eu vi outros juristas agora pela manhã e eles analisam que se tiver maior robustez realmente a campanha do Ricardo Nicolau, né, em relação a essa disputa eleitoral nos próximos 25 dias, isso pode ser ruim para ele, porque nessa ação preparatória que vai começar a tramitar, pedindo cassação e tudo mais, essa decisão aí da propaganda irregular pode representar uma prova. E aí dizer assim, olha, tanto ele abusou economicamente, tanto que a juíza teve que intervir lá atrás da propaganda, porque para não impedir continuar o abuso, né, impedir aí que os outros candidatos fossem prejudicados. Só informar os nossos ouvintes, Rose, que a gente teve uma pequena queda de energia, mas já foi restabelecida, a informação foi passada na internet, nossa live mantém para os nossos ouvintes que estão acompanhando tanto na internet e agora na frequência 93.7. A gente muda aqui de assunto para falar que os presos da Operação Sangria da Polícia Federal foram soltos. Como é que fica essa situação a partir de agora, Rose? Arthur, é o seguinte, o processo continua tramitando, né? Então, a gente ainda está aí na Sangria, na fase da investigação, né? E o trâmite normal é que haja a finalização do inquérito, que a Polícia Federal aponte quem ela considera que é indiciado nessa investigação. O que são os indiciados? O convencimento da Polícia Federal de quem teve participação num crime, né? Aí, por diante, esse material vai para o Ministério Público Federal, que vai decidir se concorda ou não, se mantém os indiciados, ou se amplia, ou se diminui, para fazer uma denúncia, né? Aí, na sequência, a Justiça, no caso aí, como tramita lá no STJ, quem vai fazer essa denúncia é a PGR, a Procuradoria-Geral da República. O ministro Falcão aceita ou não a denúncia, né? E aí vai para o julgamento, né? Para os momentos do julgamento, ouvir todas as partes, enfim, o processo tem os seus momentos que são mais complexos e são mais demorados até. Porém, paralelo a isso, pode haver várias outras coisas, né, como novas fases da operação, como decisões interlocutórias do próprio ministro, né, que é relator do caso. E aí a gente traça um paralelo para que as pessoas lembrem que há no Brasil situações semelhantes ocorrendo em relação a outros estados e que tiveram consequências já bem graves, mesmo que lá houve uma decisão do STJ, uma decisão liminar, né, monocrática, e depois confirmada por um colegiado de afastamento do governador, né, por entenderem que havia uma participação e que a continuidade dele causaria um prejuízo, né, tanto para a administração quanto para a investigação. Então, assim, quando houve ontem
a soltura de todos os presos da segunda fase. Lembra que eles tiveram uma prorrogação da prisão, era 5 dias, o ministro Falcão decidiu aumentar mais 5 dias e houve uma expectativa, será que eles vão ser soltos ou vai ser convertida em temporária? Bom, não foi convertido em temporária. Os presos na segunda fase, apontado como operador, o Alencar, né, o secretário, o Rodrigo Tobias, a Daiane Merria, o marido da ex-secretária, da Daniela Sayag, e aquele outro Ronald, né, um outro funcionário lá, todos foram liberados. No meio jurídico, quem teve acesso ao conteúdo, né, das decisões que foram colocadas até agora e até os depoimentos, o que eles me colocam? Que há muitos elementos, declarações e também comprovações documentais que acabam colocando o caldo um pouco mais grosso em relação ao governador Wilson Lima, e que isso, como a gente já falou na semana passada, pode representar riscos para ele, tanto na investigação, como nas decisões interlocutórias, como também na instabilidade política do governo. Então, em resumo, mesmo com a liberação, mesmo não tendo sido convertida, né, em prisão preventiva, eles entendem que há, nessa configuração, uma situação um pouco mais negativa para o governador, embora haja também na investigação, né, a inclusão de outros nomes, como a do vice-governador Carlos Almeida Filho. Eu percebi, desde sexta-feira, Arthur, uma movimentação muito grande, né, dessas figuras políticas, lideranças, e eu percebo uma movimentação muito direcionada ao Carlos Almeida. Então, essas movimentações, elas não vêm à toa, né? Essas lideranças políticas, essas pessoas que vivem muito no entorno do poder, elas acabam sempre se virando, né, mirando onde brilha a perspectiva de poder. E eu acho que essas pessoas, nesse momento, pensam dessa maneira. Não sei se elas têm elementos suficientes para estarem pensando da maneira correta, mas quem analisa o caso, né, percebe que realmente as nuvens negras estão um pouquinho mais no entorno dos elementos relacionados ao investigado, ao principal investigado nesse caso, que é o governador Wilson Lima. Rose, um minutinho para falar da pesquisa do Ibope, que mostra os percentuais de avaliação das administrações do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, do PSDB, do governador Wilson Lima, do PSC, e do presidente Jair Bolsonaro, que até o momento está sem partido. São dados que a gente já tinha mais ou menos conhecimento de outras pesquisas, né, que são mais internas, dados de uma má avaliação da população em relação às administrações locais, tanto municipal quanto estadual. Não à toa havia ali na pré-campanha uma procura, né, muito grande pelos candidatos por um apoio, porque a máquina tem um peso muito grande, e aí a gente percebe que alguns candidatos que conseguiram avançar um pouco nesse período, nas pesquisas, são candidatos que estão ligados a algumas máquinas, né? Então, isso naturalmente dá a eles um fôlego maior. Era essa a busca. Ao mesmo tempo, a gente percebia que os candidatos queriam ônus, mas não queriam o bônus, mas não queriam ônus, né? De carregar aí a má avaliação do apoio do prefeito ou do governador. O Alfredo Nascimento arcou com todas essas possibilidades e tem feito aí um discurso em favor do que ele foi de prefeito no passado e em favor da gestão do Arthur Vigílio, e dizendo que tem candidato aí que está apoiado pelo Wilson Lima e não assume, né? Esse é o contexto. Por um outro lado, Arthur, saiu uma matéria, nesse final de semana eu fiz a matéria para o UOL, a respeito da disputa que existe, né, entre os candidatos de direita pelo apoio do presidente Bolsonaro em função da boa avaliação dele. E a gente percebe, a gente já falou isso aqui na coluna várias vezes, que essa boa avaliação da gestão Bolsonaro, do próprio presidente Bolsonaro aqui em Manaus, mostrado por pesquisas nacionais, Datafolha, Ibope, enfim, e até os institutos locais, influencia os candidatos bolsonaristas que colocaram uma verdadeira disputa a respeito do selo Bolsonaro, e aí o Menezes caminha com um pouco mais de vantagem, porque ele tem feito vários teasers de anúncio de apoio ao Menezes, mas a gente vê os outros candidatos de direita dizendo, olha, o Bolsonaro não tem dono. O próprio Silas Câmara, que é presidente estadual do Republicanos, que tem como candidato Alberto Neto, saiu com essa frase, o presidente não tem dono, tanto que ele não tem partido, ele não está afiliado a nenhum partido, né? E a gente percebe outras candidaturas de centro também
indicando pensamentos que o presidente não deveria se meter na disputa eleitoral até daqui para frente. Nós temos 25 dias ainda, né? E o presidente fez uma promessa aí de, nos últimos 10 dias, fazer um anúncio mais direto a respeito da candidatura dele. A gente percebeu o que vai ter de influência realmente no resultado. Outra coisa é que essa boa avaliação do Bolsonaro, a gente percebe, ou esse alinhamento do eleitorado aos pensamentos da direita, né? Elas acabam influenciando até a candidatura com maior viabilidade, né, eleitoral na esquerda, que é a do Zé Ricardo. A gente já falou aqui em outros momentos também o fato de que a campanha dele, o material de campanha dele, não tem nenhum destaque para a sigla PT. Aliás, eu mesma não encontrei a sigla PT, nenhum material de campanha dele. Assim como ele também evita e até tenta se deslocar, né, se distanciar do que se considera negativo, né, em relação ao PT. Muito ao contrário do que a gente ouvia, né, na pré-campanha, de que o PT lançaria várias candidaturas, especialmente nas capitais, para tentar fazer com que esses candidatos defendessem um legado da Dilma, do Lula, né? Você vê que a campanha da Marília Reis, o Lula se meteu lá, fez vídeos, né, em favor da Marília Reis, e aqui a gente não percebe que haja a menor possibilidade desse movimento. Lembrar aos nossos ouvintes que hoje tem o quadro exclusivo no programa Alta Frequência. Os entrevistados vão fazer uma análise do cenário eleitoral em Manaus. Os entrevistados são Marcel Valim, do Instituto Projeta, Eric Barbosa, da Pontual Pesquisa, e Afrânio Soares, que é presidente do Instituto Action Pesquisas de Mercado. Às 16h, os ouvintes podem acompanhar aqui pela frequência 93.7, também no Facebook, neste mesmo horário. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, é só acionar a gente. Bom dia. Bom dia. Na Band News FM, eleições 2020. E agora você confere a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje, segunda-feira, dia 19. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, concede uma entrevista pela manhã. À tarde, concede outra entrevista e participa de uma reunião na sede do PSDB. À noite, o candidato participa de uma reunião no bairro Cidade Nova. Amazonino Mendes, do Podemos, participa de gravação para o programa eleitoral pela manhã e de videoconferência com a direção do Sindicato das Escolas Particulares do Amazonas, além de entrevista a uma emissora de televisão. À tarde tem gravação de vídeos para as redes sociais e à noite participa de videoconferência com candidatos a vereadores da coligação. Pela manhã, o candidato Capitão Alberto Neto, do Republicanos, participa de Bandeiraço, no bairro Parque 10, e faz uma visita a uma fábrica no bairro do Distrito Industrial. À tarde, ele visita uma empresa no bairro Japim, concede entrevista a um portal de notícias e participa de caminhadas nos bairros Coroado e Novo Aleixo. À noite, ele tem reunião no centro da capital. O candidato a prefeito Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, participa de um café da manhã no bairro da Raiz, de reunião com a coordenação da campanha, de entrevista a um portal de notícias. À tarde, Menezes participa de reunião com apoiadores do partido e à noite uma outra reunião na Zona Sul. O candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto, do Democracia Cristã, realiza durante a manhã uma panfletagem na Avenida Grande Vitória. Tem uma ação com o candidato a vereador e concede entrevista a uma emissora de TV. No início da tarde, ele concede mais uma entrevista para uma emissora de rádio. O candidato Davi Almeida, do Avante, participa de um café da manhã de inauguração de comitê de um candidato a vereador no bairro Dom Pedro. Ainda pela manhã, o candidato realiza visita a uma empresa do distrito. À tarde, concede entrevista para uma emissora de TV local e à noite realiza reuniões com comunidades nos bairros São José e Zumbi dos Palmares. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, concede entrevista para um portal de notícias pela manhã. No início da noite, ele se reúne de forma virtual com apoiadores sobre o tema mobilidade urbana. José Ricardo, do PT, e a vice fazem visita a uma fábrica do distrito, seguido de bandeiraço, adesivaço e mini comício na zona norte da cidade. No início da tarde, concede entrevista a um programa de TV, depois participa de reunião na Zona Leste e à noite ele concede entrevista a um portal de notícias. O candidato Marcelo Amil, do PCdoB, concede entrevista a uma rádio comunitária pela manhã. Na Zona Norte, à tarde, ele participa de um seminário virtual e de uma caminhada no bairro Jorge Teixeira. À noite, o candidato tem reunião interna. O candidato Ricardo Nicolau, do PSD, tem um encontro pela manhã com movimentos
de Juventude em entrevista para uma emissora de TV. À tarde, ele realiza uma caminhada na zona norte de Manaus. Pela noite, realiza reuniões para ouvir moradores da Zona Leste. E pela manhã, o candidato Romero Reis, do Partido Novo, grava entrevista para uma rádio local no centro e tem reuniões com a equipe de campanha. À tarde, ele grava um programa eleitoral e visita uma fábrica no distrito. À noite, ele participa de uma caminhada no bairro Novo Aleixo. Band News. Tempo. Vamos para a previsão do tempo. Você que acompanha a programação da Band News Difusora FM, está saindo agora de casa. Você que já saiu preparado. 25 graus é a temperatura de momento. A sensação também é de 25. Umidade relativa do ar agora em 94%. Lembrando que tivemos uma manhã de chuva aqui na capital. Teremos uma máxima de 32 e a mínima se mantém nessa temperatura de 25. 8 milímetros é a previsão de chuva. Não sei se esses 8 milímetros já caiu logo cedo em toda a capital amazonense. Tivemos registros na área central, zona norte, zona leste, em alguns pontos da cidade, com uma ventania muito forte, por sinal. Agora tem ventos de 7 quilômetros e vamos ver, né, ao longo do dia, como é que vai se posicionar esses 8 milímetros, se ainda vai cair uma chuva. De todo modo, saia de casa preparado. Seu caminho. 8h54, mensagem do ouvinte 2789. Bom dia, Band News. Acidente com danos materiais na Avenida Perímetros, bem em frente a um lava-jato. Fluxo de trânsito afetado nos dois sentidos da via. É a avenida, na verdade, Avenida Perimetral. Mensagem do nosso ouvinte, obrigado pela informação. É o Roger Vieira participando aqui da programação. Tem um ônibus, um veículo de passeio, situação bem complicada na Avenida Perimetral. Atenção, você motorista, você que circula nessa região de Manaus. Outro ponto que merece atenção é na Cosme Ferreira, na chegada da rotatória do Coroado, a saída da Avenida das Torres, na extensão pela Avenida André Araújo também tem lentidão, 13 quilômetros de congestionamento, na Efigênio Salles e na Avenida General Rodrigo Otávio, em toda a extensão tem congestionamento. O desmatamento pode aumentar casos de doenças de Chagas. A reportagem é de Beatriz Silveira. A destruição do habitat natural de espécies silvestres pelo desmatamento e avanço de fronteiras agrícolas são alguns dos fatores que levaram o planeta à crise de biodiversidade. Na Amazônia, por exemplo, essas atividades e reações podem colaborar para a proliferação da doença de Chagas e outras endemias. É o que explica o ambientalista Carlos Durigan. Então, estudos recentes têm mostrado que grande parte de endemias, epidemias e mesmo a própria pandemia, causada agora pelo coronavírus, são causadas por doenças relacionadas a impactos ambientais. A região tem maior probabilidade não só de surtos de doenças endêmicas já conhecidas, como malária, dengue e febre amarela, mas também da emergência de micro-organismos causadores de doenças desconhecidas, como ocorre com a Covid-19. A doença de Chagas é uma condição infecciosa aguda causada pelo parasita encontrado em fezes de insetos, transmitida principalmente pelo contato do ser humano com o ciclo do inseto. Essas infecções acontecem em zonas florestais e a transmissão pela ingestão de alimentos contaminados encontrados principalmente no açaí ou na cana-de-açúcar. Apesar disso, a Fundação de Medicina Tropical, referência no tratamento de doenças infecciosas no estado, não registrou nenhum caso este ano. Em 2019, foram confirmados 16 casos em Manaus. Alguns dos sintomas da doença são febre constante, diarreia, vômitos, falta de apetite e manchas vermelhas na pele, de acordo com o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra. Às vezes essa infecção é inaparente ou de pouca monta, resolve logo e anos depois o paciente vai apresentar quadros de doença de Chagas crônica, e é outra forma traduzida pelas aumento da área cardíaca, pelas arritmias cardíacas ou pelos megaesôfago e megacólon.
A pandemia de Covid-19 também trouxe à tona o risco de doenças causadas por patógenos no organismo de animais silvestres através do processo de doenças passadas para seres humanos. Porém, essa não foi a primeira vez. Doenças como o HIV, ebola e diversos tipos de influenza, como H1N1 ou a gripe suína, também tiveram suas origens pelo contato entre humanos e patógenos de animais. 8 horas e 58 minutos, tem vários ouvintes participando, falando da situação da área do distrito. Está tendo uma obra em várias ruas, estão sendo feitos vários desvios, mas a reclamação de alguns ouvintes é sobre a falta de informação naquela região. Vamos ouvir aqui o ouvinte final do telefone 8778. Bom dia, Arthur, tudo bem? Existe um desvio depois que você passa pela bola do Armando Mendes, devido às obras do distrito, que você percorre para chegar na Avenida Buriti. Esse desvio estava funcionando até sábado, porém hoje, para minha surpresa, o desvio está indo quando chega na bola do Buriti, depois que você percorre aí uns 4 quilômetros, existe uma interdição e não há sinalização na entrada desse desvio, informando que ele não está mais funcionando. Tem muitos condutores indo até a Avenida Buriti e voltando pelo desvio porque ele não está mais funcionando. Agora você tem que sair aqui na BR-174 para poder ir lá para a rotatória da Suframa. A prefeitura deveria sinalizar que o desvio não está mais funcionando. Muita gente está dando viagem perdida pelo desvio. Obrigado pela participação do nosso ouvinte. Eu acho que ele quis dizer BR-319. E de fato, por exemplo, para quem está saindo ali da rotatória da Suframa e quer seguir pela Buriti, tem um desvio. Inclusive, muitas pessoas estão preferindo pegar a BR-319 para lá na frente seguir para a rotatória do Armando Mendes. Então a situação é bem complicada no trânsito. Peço aí uma atenção a mais de você, motorista, que circula nessa região. Quem sai ali da Oitis e quer seguir direto pela Buriti não consegue. Agora você tem que entrar na rotatória do Armando Mendes e retornar por uma avenida que vai pegar lá na frente a 319 para poder você chegar lá na frente na avenida na rotatória da Suframa. É uma situação bem complicada, precisa de uma atenção a mais aí da prefeitura, de uma placa que sinalize melhor aquela região, porque muitas pessoas estão sendo prejudicadas e dando uma volta à toa, gastando gasolina, ainda mais com congestionamento. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. Hoje a gente fala sobre um assunto que frequentemente é tema aqui da coluna de tecnologia. São os golpes do WhatsApp, que recentemente voltaram com tudo, não é isso, Warrison? Maíra, essa é uma daquelas coisas que a gente sempre acha que nunca acontece com a gente, só acontece com os outros, né? Mas a verdade é que os golpes envolvendo o WhatsApp estão se multiplicando e aumentando muito aqui no Brasil nas últimas semanas. Segundo o levantamento feito recentemente pela Defender Lab, só no mês de setembro, cerca de 500 mil brasileiros, 500 mil de brasileiros, Maíra, foram vítimas de algum tipo de golpe no WhatsApp. O principal desses golpes talvez seja até o mais perigoso, viu, Maíra, que é a clonagem do WhatsApp. Quase sempre isso acontece porque o usuário acaba caindo no que os técnicos chamam de phishing, ou seja, eles são fisgados, são pescados por algum site enganoso ou por algum link malicioso que leva as pessoas a entregarem, a passarem para os cybercriminosos alguma informação. Nesse caso aí, a informação que eles estão sempre atrás é a do número do seu celular e também do código de ativação do WhatsApp. Uma vez que você compartilhe um desses dados com um cybercriminoso, né, que você compartilhe um desses dados na internet, você nunca tem certeza de com quem você está falando mesmo do outro lado, né? Fica muito fácil essa pessoa assumir o controle da sua conta do WhatsApp e aí fazer, enfim, o que quiser com ela, né? Não são poucos os casos e relatos de pessoas, parentes que recebem pedidos de dinheiro, por exemplo, e acabam até dando dinheiro para essas pessoas porque veem lá o número e a foto e, enfim, alguma identificação de algum parente, amigo próximo e acabam caindo nesses golpes. Então é preciso todo o cuidado do mundo, Maíra, nesse sentido, e a recomendação, infelizmente, é até meio chato, mas é sempre a mesma. Se você receber alguma promoção, algum link, alguma oferta pelo WhatsApp, sua primeira atitude tem que ser de
desconfiança. A sua primeira atitude tem de ser de não acreditar. A segunda atitude, se realmente te interessar, não clique, vá até o site, digite no navegador do seu celular ou do seu computador, se for o caso, o site daquela empresa ou daquela instituição que teoricamente estaria oferecendo alguma coisa para você verificar se é real ou não. Porque também o que acontece muitas vezes, Maíra, é que esses links, eles levam para páginas que muitas vezes são praticamente idênticas às páginas originais das empresas e das instituições, o que faz com que as pessoas acabem até compartilhando outros dados, como senhas, etc. e tal. Então, é muito perigoso. O WhatsApp, a gente já falou disso aqui muitas vezes, é um instrumento que se tornou muito útil no dia a dia, mas também se tornou um campo minado para esse tipo de golpe. Então, esse número, só no mês de setembro, 500 mil de brasileiros caindo em algum tipo de golpe no WhatsApp, é para a gente acender a luz amarela e talvez a luz vermelha, né, Maíra? E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Manaus querida, eu quero te falar. Em defesa da família, do esporte e da juventude, João Carlos 10123. Para prefeito, Capitão Alberto Neto 10. Sou o Cafu Santos, mototáxi 10551. Juntos vamos fazer a diferença. Alberto Neto 10. Sou o enfermeiro Marcos Paulo, irei lutar pela saúde, juntamente com o Capitão Alberto Neto, 10. O meu número é 10214. Manaus querida, eu quero te falar. Vote nos candidatos do Solidariedade. Aline Coelho, 77477. Eduardo Saraiva, 77777. Frank do Canal, 77888. Delegado Mariolino Brito, 77700. Socorro Colares, 77001. Agora em Manaus, 9 horas 5 minutos, 9h05 na capital do Amazonas. Lembrando aos nossos ouvintes que se sintonizam pelo DAIO 93.7. Aqui na região central, né, a gente está tendo alguns picos de energia nessa região central. Então, você que está no DAIO, que de repente notou a rádio fora do ar, nós já voltamos. Mas, seguindo aqui o Band News Manaus, lembrando que a nossa transmissão continua na internet, lá no facebook.com/Band News Difusora. E a gente te convida pela tua participação aqui no 993519370. Seguindo com o noticiário, respondendo a processos que somam pena de mais de 60 anos de prisão, o traficante Leon Oliveira do Carmo, de 39 anos, é recapturado em uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública em um bairro de classe média alta em Fortaleza, Ceará. A prisão dele foi anunciada ontem. Leon Oliveira estava foragido do sistema prisional desde 2018, após ter obtido na justiça o direito de prisão domiciliar. Ele participou das mortes registradas no complexo penitenciário Antônio Jobim, o Compagem, em janeiro de 2017, quando 56 pessoas foram brutalmente assassinados. 56 detentos foram assassinados. E vale lembrar ainda que, segundo a polícia, Arthur e ouvintes, esse homem acusado de ser traficante, ele tinha feito uma série de cirurgias plásticas para tentar se livrar da justiça. Foi recapturado em um bairro de classe média alta, praticamente na beira da praia, lá em Fortaleza, no Ceará. Foi preso, uma ação integrada da SSP aqui do Amazonas com a polícia do Ceará. Isso é trabalho de inteligência, né, Arthur? E que a gente, que as autoridades consigam empreender mais pessoas nesse sentido. Agora, que audácia, né? Uma série de cirurgia plástica para mudar o rosto. Então, mesmo, ser reconhecido. Mesmo com essas cirurgias, a polícia conseguiu ser recapturado. E aí fica aí
os parabéns, né, para a inteligência da SSP, que conseguiu recapturar esse traficante, acusado de tráfico aí, mais de 60 anos de prisão. Isso é a ficha corrida do camarada. Participou aí dessas mortes registradas no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage. E os casos confirmados de coronavírus entre os indígenas de toda a Amazônia chegam a 26.731. Até o momento, há 684 óbitos registrados em 132 povos indígenas. O levantamento é da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, divulgado no fim de semana. O estado com mais povos atingidos é o Amazonas, com 35, seguido do Pará, com 25, e Mato Grosso, com 18. Rondônia aparece em quarto lugar, com as 16 comunidades indígenas afetadas pela Covid-19. E as atualizações chegando de Brasília com Thaís Esprovieri. Está marcado para a próxima quarta-feira o julgamento sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de afastar do cargo por 90 dias o senador Chico Rodrigues. O afastamento do senador foi determinado após o parlamentar ter sido flagrado com dinheiro escondido na cueca durante busca e apreensão da Polícia Federal. A decisão de afastamento tem eficácia imediata e o Senado tem o poder de suspendê-la. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. 9h09, vamos agora com a nossa coluna de todas as segundas-feiras, com Marcelo Seráfico, que é sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM. Marcelo, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Arthur. Muito obrigado. Bom dia, Daniel. Também aos ouvintes. Professor, o tema hoje é corrupção. Eu pergunto se existe aí condições estruturais da corrupção. Arthur, veja bem, esse parece que é um tema que não sai do nosso cotidiano, né? Sim. O que deveria nos levar a indagações que ultrapassassem essa discussão de natureza moral, policialesca ou estritamente jurídica envolvendo o tema. Eu acho que é muito importante o problema que você coloca, da gente refletir sobre, afinal, por que cargas d'água a corrupção se mantém como uma pauta importante, né, ou como um problema importante e para o qual é necessário encontrar soluções na sociedade brasileira em particular, né? Dificilmente a gente vai encontrar essa explicação recorrendo apenas aos casos que se repetem de maneira quase que sistemática no país, como esse agora, por exemplo, né, que se tornou até motivo de chacota, de um senador que guardava dinheiro cuja origem provavelmente é de relações corruptas, né, dentro de uma peça íntima do vestuário. Nós temos o hábito de tornar esses fatos mais engraçados do que trágicos, o que é uma forma da gente também, digamos, sobreviver à barbaridade a que é exposto diariamente, né? Mas é preciso também tentar entender o que faz com que essas pessoas mantenham essas práticas, né? Nós vimos, por exemplo, o senhor presidente da República recentemente dizer que ele tinha acabado com a Lava Jato, que a corrupção tinha acabado no Brasil. Quer dizer, não foi preciso nem uma semana para lembrá-lo, eu espero, de que a corrupção não se acaba assim, né? E eu acredito que as raízes da corrupção estão muito relacionadas a dois fatores que me parecem fundamentais. Um primeiro, e ambos estruturais, um relativo à estrutura econômica do país e outro relativo à estrutura política do país. Isto é, de um lado, nós temos o modo como a economia organiza a distribuição da riqueza no país. E, de outro lado, o modo como o sistema político organiza a distribuição do poder, o que envolve os três poderes, não é? Ou como se organiza a dominação de determinadas camadas sociais sobre outras no país.
Do ponto de vista da economia, nós temos uma sociedade em que um número muito restrito de pessoas acumula um volume excepcional de riqueza. E esse volume excepcional de riqueza se traduz numa quantidade também excepcional de poder político. No meio de tudo isso, estão as pessoas que não são beneficiadas por essa riqueza, tentando sobreviver, e, na camada superior, aqueles que usam do poder de que dispõem para ampliá-lo, para mantê-lo, através dos métodos os mais nefastos possíveis. É muito curioso que na sociedade brasileira, inclusive pessoas que praticam corrupção tenham, digamos assim, a liberdade de se opor à corrupção. Né? Quer dizer, a corrupção é rejeitada por todo mundo do ponto de vista moral, mas do ponto de vista de uma prática cotidiana, aqueles que são responsáveis, inclusive, por evitá-la, por criar as leis que devem que ela ocorra, as praticam, ou a pratica, não é? Mas não a pratica apenas em nome de si mesmo, não é? Pratica também em nome de terceiros interessados. Então, nesse sentido, é que me parece que há um sistema muito azeitado dentro da sociedade brasileira, que eu acho que é muito importante pontuar isso, que às vezes parece que corrupção é alguma coisa vinculada ao Estado, né? Ao poder público. E, na verdade, é preciso haver um corruptor. E, em geral, o corruptor não está dentro do serviço público. Né? Na verdade, o serviço público, ou o Estado, ou alguns sujeitos de dentro do serviço público participam desse sistema. Não é? A maioria, todavia, está fora dele e sequer tem o poder de combatê-lo. Por isso que é muito importante entender que a corrupção não pode ser tratada apenas como um fenômeno de natureza moral. Ele tem um fundamento e que é político. E isso confere a ele um caráter estrutural, presente em várias condições, em quase todos os governos, e cujo combate implica solucionar os problemas estruturais. Quer dizer, se não se vai às causas, se não se vai à raiz do problema, ele se manterá. E, em se mantendo, pode ser apropriado de maneira bastante oportunista por candidatos, né, por pessoas cujo nome é colocado em cena pública na expectativa de representar interesses de determinadas camadas, de modo a angariar votos, simpatias, mas esse tipo de perspectiva tem o voo da galinha, não é? É curto. E o que se segue a ele é, na verdade, um completo vazio de propostas e um descompromisso com o combate de problemas estruturais do país, o que permite essas pessoas ficarem sempre na superfície das questões. Sem dúvida. E é importante isso que você falou, Marcelo, porque a população tem que ficar atenta a tudo o que acontece, em especial o que é divulgado aí pela mídia nesses casos de corrupções. Você falou das pessoas que são afetadas. A gente sempre imagina que é apenas ele lá que está roubando um valor substancial, acima de R$1 milhão. E o que a gente vê é que muitas das vezes esses valores seriam destinados para a saúde, para a educação, para determinado setor importantíssimo, em que a população é diretamente beneficiada. E quando se retira esse valor de determinados setores, de determinadas áreas, a população é diretamente afetada, porque quando é retirado, não tem dinheiro para comprar um equipamento na área da saúde, não tem dinheiro para comprar a merenda da escola ou na área da segurança. Então, nós devemos ficar atentos a isso, gravar bem o rosto de quem está fazendo isso, de quem participou de atos ilícitos como esse, e fazer a cobrança, né? A população hoje registra tudo e tudo está na internet. Então, tudo que essas pessoas fazem e cai aí na internet, a população tem que ficar atenta e conhecer quem são essas pessoas e quais os prejuízos trouxeram à sociedade para que não estejam mais no poder
porque a população tem o poder do voto, né? E precisa fazer valer esse voto também. Marcelo, quero agradecer a sua participação. Semana que vem estaremos aqui de volta, trazendo outra temática ou até estendendo esse assunto para os nossos ouvintes que sempre acompanham a coluna às segundas-feiras, a partir de 9 da manhã. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Para ti também, Arthur, muito obrigado, e para todos os ouvintes, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Grande abraço. 9h18, vamos seguindo com as atualizações do noticiário, lembrando que os nossos ouvintes estão interagindo bastante, falando da situação da área do distrito. O trânsito é complicado no horário de pico, quando passa o horário de pico melhora um pouco, mas aqueles desvios que fizeram naquela região para fazer uma obra que dura uma média de 20 dias, de acordo com informações aí repassadas, a última informação foi a seguinte, para vocês que estão circulando nessa região. A Avenida Ortiz, ela está interditada no trecho entre a rotatória do Armando Mendes até a rotatória da Fermazon, no sentido bairro Centro. Os veículos estão sendo desviados para a Avenida Altasmirim para acessar a Avenida Buriti, no sentido centro. Está sendo desviado de fato? Você que passa por aí, os veículos estão sendo desviados para a Avenida Altasmirim para acessar lá na frente a Avenida Buriti, no sentido centro. A Avenida Solimões mantém um trecho interditado próximo à Indústria Masa, com fluxo desviado para a Avenida Camapuã. A Avenida Abiurana está totalmente obstruída, cujo acesso está sendo realizado também pela Cupiúba. E aí os nossos ouvintes estão mandando mensagem falando como é que está a situação naquela área. Verdade, os desvios que foram criados pela prefeitura foram fechados e não tem nenhuma informação aqui no distrito industrial. Aí está causando muito transtorno, porque a pessoa está indo num lugar e nem sabe se está correto. Deveria ter mais orientação. Quem está falando é o Renan. Estamos tendo que utilizar o GPS para chegar ao destino, por conta que a prefeitura fechou os desvios aqui no Distrito Industrial e não temos como nos localizar, que não tem nenhuma placa, nenhuma informação, não tem nenhum agente aqui. Obrigado pela informação do ouvinte, o Renan. A gente sabe que a obra é fundamental, é importantíssima. Ninguém aqui está reclamando da obra de forma alguma, ela tem que acontecer. Mas o que os nossos ouvintes estão solicitando aqui da Prefeitura, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, é mais informações, são mais placas e mais agentes para tentar organizar o trânsito naquela região. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Entre 85 e 2015, o Brasil teve um Ministério da Cultura. Em 2016, o Ministério virou Secretaria da Cultura e passou a ser subordinado ao Ministério da Educação. Em 2019, a Cultura foi transferida para o Ministério da Cidadania e, meses depois, para o Ministério do Turismo. Ainda que a subordinação da cultura ao turismo possa parecer descabida, para mim, pessoalmente, existe aí uma interseção importante entre turismo e cultura, senão a gente nem falaria em turismo cultural. Um dos motores do turismo cultural e um dos poucos que podem funcionar nesse estágio da pandemia são os museus. Mas veja só, os museus federais do Instituto Brasileiro dos Museus, subordinados à Secretaria da Cultura e, portanto, ao Ministério do Turismo, permanecem fechados, sem data marcada para reabrir, mesmo em cidades que já liberaram a reabertura de centros culturais. Alguns desses museus são as atrações turísticas mais importantes de suas cidades. Em Petrópolis, por exemplo, a prefeitura permitiu a reabertura dos museus a partir de 8 de outubro, mas sua principal atração, o Museu Imperial de Petrópolis, segue sem data para voltar a funcionar. Em Ouro Preto, dia 9 de outubro, foram reabertas 3 das mais importantes igrejas da cidade: São Francisco de
de Assis, Santa Efigênia e a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. No entanto, o Museu da Inconfidência, imprescindível ao mais básico roteiro da cidade histórica, continua sem data prevista de reabrir. No Rio de Janeiro, onde o Museu do Amanhã, o MAR, o MAN, a Casa Roberto Marinho e o Instituto Moreira Salles já recebem visitantes, os museus do IBRAM continuam com as portas fechadas. O Museu Nacional de Belas Artes, o Museu da República e o Museu Histórico Nacional. É uma pena, porque nesse momento da pandemia, visitas a museus com capacidade reduzida de público e todos os protocolos são uma experiência segura de desconfinamento e a melhor alternativa para fazer turismo local. Vai por mim? Viaja na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. O simples perdão de dívida para uma pessoa física é considerado como rendimento isento para IR. Digamos que uma pessoa física contraiu uma dívida com outra pessoa física ou jurídica, que por sua vez foi perdoada. Essa anistia é considerada isenta de IR para o devedor. Agora vem o complicador. O valor com que for beneficiado o devedor nos casos de cancelamento da dívida em troca de serviços prestados serão sujeitos à tributação no mês em que os serviços forem prestados. Em exemplo, se tenho minha dívida perdoada, mas para que isso ocorra tenha que prestar um serviço, essa minha contraprestação será tributada. Outro cuidado. O perdão de dívida, muitas vezes, poderá ser tributado pelo Estado através do ITCMD, o Imposto sobre Doação. Em geral, são decorrentes de empréstimos familiares, que são perdoados, mas equivalem a uma doação, pois esses empréstimos, na verdade, nunca tiveram intenção de serem devolvidos e, portanto, incidem esse imposto estadual. São doações travestidas de empréstimos. Vale o cuidado. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente. Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. A Covid-19 afetou o setor da cultura da cidade. E a Lei Aldir Blanc, que garante ações emergenciais, vai estimular os talentos de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, através do Conexões Culturais, que destinará apoio emergencial para dezenas de projetos em várias categorias. Faça sua inscrição de 14 até 28 de outubro pelo site manaus.am.gov.br. O show tem que continuar. Prefeitura de Manaus. 9h26, 9h26, não perca seu compromisso, 9h26 em Manaus. A gente já inicia esse jornal, Arthur Coelho, falando de eleições. Na Band News FM, eleições 2020. Isso porque o Amazonas é o estado que registra o maior crescimento do eleitorado do país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ao todo, o estado contabiliza 2.503.269 pessoas aptas a votar, um aumento de 7,88%. O Tocantins foi o único estado brasileiro onde houve redução de 0,17% no número de votantes.
A região norte do país registra piora de hábitos alimentares durante a pandemia da Covid-19. Os detalhes com Guilherme Guedes. As regiões norte e nordeste do país registram um aumento no consumo de alimentos e produtos industrializados com excesso de ingredientes, como açúcares, sais e adoçantes durante a pandemia de Covid-19. É o que revelam as primeiras análises de um dos maiores estudos em alimentação e saúde do país, o Nutrinet Brasil, da Universidade de São Paulo. Em contrapartida, as demais regiões registram um aumento no consumo de frutas, legumes e verduras durante o período de quarentena. Especialistas alertam para o consumo elevado de produtos industrializados, pois eles comprometem a resistência contra doenças infecciosas. O Acre e o Tocantins são os únicos estados da região norte do país que não publicaram qualquer informação sobre o contágio da Covid-19 dentro das unidades prisionais. O levantamento é da organização Open Brasil. Apesar do quadro, o número de estados sem divulgação clara dos dados sobre coronavírus dentro de prisões caiu desde a primeira edição do estudo. No cenário entre os estados, Roraima foi o que apresentou melhoras significativas na divulgação de dados da pandemia nas unidades prisionais. Informações agora de Brasília com Ângelo Nascimento. A decisão da Câmara de Comércio Exterior que zerou a alíquota do imposto de importação para soja e milho vale até o próximo ano. No caso da soja, a redução da alíquota de importação abrangerá grãos, farelo e óleo de soja, com validade até 15 de janeiro de 2021. Já o milho foi incluído na lista brasileira de exceções à tarifa externa comum, com redução de 8% para zero, válida até 31 de março de 2021. Segundo o Ministério da Economia, as medidas visam conter a alta de preços no setor de alimentos. Lembrando que em setembro, o governo adotou a mesma medida em relação à alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado. No mesmo mês, a inflação oficial do país foi de 0,64%, a maior para o mês desde 2003, resultado que foi impulsionado por alimentação e bebidas. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho, você condutor. Avenida Altaz Mirim tem congestionamento desde a rotatória do Produtor até a rotatória do São José, na altura do Tancredo Neves. Inclusive no bairro aparece aqui uma ocorrência naquela rua Papoula, muito conhecida, uma rua bastante movimentada para quem sai da Rua Nova Esperança. No caminho da Avenida Altaz Mirim, o condutor deve ficar atento nessa região de Manaus. Parque 10, na saída do bairro, está aparecendo aqui no mapeamento, na Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa, uma ocorrência, e isso tem gerado congestionamento na Ivanete Machado até a rotatória do Parque Municipal do Mindu. Efigênio Salles também tem congestionamento no início da Avenida Dacir Vargas e em quase toda a extensão da via. Portanto, você motorista, você condutor, deve manter a atenção no trânsito no Parque 10, principalmente na saída do bairro. Nove 9h30 e motoristas invadem ciclovias em Manaus. A reportagem é de Tawane Costa. Os ciclistas da capital amazonense reclamam que condutores de veículos desobedecem às regras das ciclovias. Os espaços exclusivos estão servindo de estacionamento irregular e trânsito indevido. Ao trafegar pela Coronel Teixeira, conhecida como Estrada da Ponta Negra, onde foi implantada pela Prefeitura de Manaus uma pista de rolamento delimitada por sinalização, é comum flagrar motoristas invadindo o espaço dos ciclistas. Valdenilson Ferreira circula pela via diariamente e utiliza a bicicleta como transporte para chegar ao trabalho. Ele reconhece os benefícios da ciclofaixa, mas lamenta que o percurso seja atrapalhado pelo mau uso. Diariamente, sair no final da tarde é um horário de pico muito complicado de lidar, né? Então eu uso muito a bicicleta, é uma atenção dobrada, porque tem muito de respeito dos condutores, né? Realmente não tem respeito com o ciclista, então é bem complicado lidar com essa situação na capital do Amazonas. Transitar com o veículo em ciclovias e ciclofaixas é considerado como infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Mas mesmo assim, as leis são desrespeitadas. O motorista de aplicativo Erivelto Andrade conta que quase presenciou
um acidente. Muitos não respeitam a sinalização, a faixa, alguns para fazer ultrapassagem, tanto na Coronel Teixeira quanto na Avenida das Torres. Já presenciei algumas coisas de quase acidente. Um deles justo num domingo, onde teve um carro que teve que até que desviar novamente, porque estava passando uma mulher com um filho de bicicleta na ciclovia. O coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus, Pedro Paulo, concorda que há falhas nas novas instalações. Ele afirma que reparos precisam ser realizados. Referente à ciclofaixa recreativa que fizeram, principalmente ali na Avenida das Torres, implantaram de uma maneira errada. Por quê? Principalmente na faixa de maior velocidade, mesmo estando sinalizada que só é para ser utilizada aos domingos das 6 ao meio-dia, nota-se que os motoristas não respeitam. Isso daí foi um erro, não deveria ter sido implantada. Mais de 47 novos quilômetros do mobiliário urbano foram implantados neste ano em toda a capital amazonense. Informações de Brasília, a sabatina do desembargador Cássio Marques está marcada para a próxima quarta-feira, lá em Brasília mesmo. Detalhes com Natália Pazzi. Após o presidente Jair Bolsonaro ter feito a indicação ao Supremo Tribunal Federal, chega a hora do desembargador Cássio Nunes Marques ser sabatinado pelo Senado. A Comissão de Constituição e Justiça realiza a reunião na próxima quarta-feira. Durante a sabatina, os senadores podem perguntar ao indicado suas opiniões sobre temas que estejam na alçada do STF ou em discussão na sociedade e no Congresso Nacional. Também podem questionar Marques a respeito de seu currículo profissional. Para o senador Lazier Martins, o desembargador deverá ser questionado sobre declarações do presidente da República a respeito da atuação dele no STF. Tanto com relação ao plágio, aos diplomas pós-mestrado, as declarações do presidente Bolsonaro de que deve ter alguém que esteja em sintonia com o governo. O senador Marcos Rogério acredita que o desembargador tem preparo para ser ministro da Suprema Corte. E cabe ao Senado Federal fazer a sabatina e deliberar sobre a indicação dele. Da minha perspectiva, não há nada que possa impedir, a sua aprovação e a sua condução ao Supremo Tribunal Federal. Cada senador terá 10 minutos para formular seus questionamentos e Marques terá o mesmo tempo para responder. São previstas também réplica e tréplica de 5 minutos cada. A sabatina não tem limite de tempo e sua duração pode variar muito. Logo após a sabatina, a comissão, formada por 27 parlamentares, votará a indicação em procedimento secreto. O nome precisa ser aprovado pela maioria dos presentes à reunião. Caso o resultado seja favorável à indicação, o parecer da CCJ será encaminhado ao plenário. Cássio Nunes Marques precisa da aprovação de pelo menos 41 dos 81 senadores para tornar-se o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. 9h35. Agradecer a participação aqui dos nossos ouvintes interagindo, encaminhando suas mensagens pelo nosso WhatsApp, o 993519370, 993519360. 70, aliás. O ouvinte está dizendo aqui, bom dia. Ele está sugerindo que as empresas de ônibus que não estão fazendo a higienização dos ônibus façam. Ele diz que tem um lixo na parte de trás da linha 454, que já tem mês e ainda continua no local. Ele está dizendo que a situação é muito complicada na linha 454, tem lixo, os ônibus não estão sendo higienizados. Obrigado pela participação. Fica um alerta aí para as empresas, para a própria prefeitura, checar direitinho como é que tem sido feito esse trabalho de higienização, em especial nesse período da pandemia do coronavírus. Quem anda de ônibus sabe da realidade, sabe como é você andar no ônibus todo sujo, que não recebe uma higienização correta. Nesse momento em especial, as pessoas devem ficar atentas e fazer reclamação de fato, falar com a prefeitura, falar com a empresa de ônibus, entrar em contato, mandar um e-mail, ligar. É a situação mais viável a se fazer para que não venham a ser contaminados pelo coronavírus. E também ter um ônibus com uma lixeira, não ter sido feito nenhum trabalho, nem de retirada, aí também não pode, né? 9h36, Manaus registra quase 300 ocorrências de alagamentos nos últimos 2 anos devido às fortes chuvas.
A reportagem é de Guilherme Guedes. Entre janeiro e 14 de outubro desse ano, Manaus registra um total de 60 ocorrências de alagamentos devido às fortes chuvas. Já em todo o ano passado, os temporais causaram 228 alagamentos na capital, conforme o levantamento da Defesa Civil do município. Não são apenas os estados do sudeste do país, como São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que a chuva pode devastar casas e causar destruição. A proprietária de um comércio, Kedma Ribeiro, fala que se preocupa devido à água da chuva sempre invadir o estabelecimento. Hoje a gente não conta mais com previsão do tempo, a gente já ergue tudo, que toda vez que chove, se chove de madrugada, em casa a gente acorda, já fica com aquele medo, com aquele receio, ai, como que tá a loja, aquela coisa. O doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, professor e geólogo Daniel Nava, alerta para o aumento das ocorrências com a chegada do inverno, entre novembro e dezembro. Ele afirma que falta planejamento urbano para evitar mais tragédias causadas por chuvas. Então nós estamos exatamente saindo do período seco, passando para um período chuvoso, com uma chuva torrencial, com trovoadas e raios, enfim. Então nós temos que realmente preparar as nossas cidades para receber essa quantidade de água. A cidade de Manaus, ela não tem um centro de monitoramento dessas chuvas ativo. E é claro, a cidade ela foi construída num projeto que não teve um planejamento urbano. A gerente de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, explica que um dos motivos das inundações é o lixo acumulado nos igarapés. Há cidades e estados que criaram sistemas de alerta para áreas sujeitas a enchentes, mas o sistema de drenagem na capital do Amazonas não está preparado para receber as chuvas. Então, pavimenta as cidades, impermeabiliza esse solo e aí diminui um desses caminhos, que seria a infiltração da água. Então, a cidade de Manaus, por exemplo, ela tem uma drenagem natural que é por meio desses igarapés. Então, a função desse igarapé é levar essa água até o rio. A drenagem natural acabou ficando sobrecarregada, aí você modifica isso e não constrói redes de drenagem que consigam suportar toda essa água. O monitoramento nas áreas de riscos da cidade, no período chuvoso, é realizado pela Defesa Civil e núcleos de proteção nas comunidades. Em situações de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Sou um homem de planejamento, implementação e realização. Por isso, o presidente Bolsonaro conta comigo como seu candidato para melhorar a sua vida. Para a saúde, criamos projetos que levarão a você um serviço de excelente qualidade. Vamos cuidar da saúde das crianças, das mulheres, dos homens e dos idosos. E você receberá remédios na sua casa. Vote 51. Se Deus quiser, cada vez mais um Brasil melhor para todos. Valeu, Manaus. Aguardamos o solar dentro em breve, presidente. Selva. Selva. Notícias do Amazonas. Saúde. O Hospital Delfim Aziz passou a oferecer acompanhamento ambulatorial para adultos e crianças com sequelas da Covid-19. Nesse primeiro momento, o serviço atende apenas os pacientes que já estão internados no hospital. Amazonas contra o coronavírus. No Amazonas, a Secretaria Estadual de Saúde mantém planos de contingência para atender pacientes de Covid-19 em caso de crescimento nas taxas de internação. São quase 1.500 leitos no estado, além de 17 unidades de porta aberta e hospitais para adultos e crianças. Mesmo com estruturas e fluxos estabelecidos, o governo pede a colaboração de todos para que sejam mantidas as medidas de segurança. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. Evite aglomerações. Lave sempre as mãos. A saúde do Amazonas depende de todos nós. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. PSC, vote 20. Olá, amigos. Lutarei pela garantia dos direitos sociais em favor da mulher, da criança, do jovem, do idoso e pela inclusão social das pessoas com deficiência. Dr. Elielza Bastos, 20234. Juvencio Nunes, 20120. Honesto e preparado. Bob Lester, 20456. Pessoas são mais importantes. Wanda Barbosa, 20003. Lutar por uma Manaus melhor.
Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 19 de outubro. Nesse período de pandemia, muitos serviços presenciais foram suspensos. Mas você pode contar com a Ouvidoria Municipal para denúncias, sugestões ou informações. O número para ligação e o WhatsApp é o 0800 777 9779. Além do e-mail ouvidoria.sencom@pmm.am.gov.br. Outro serviço de utilidade pública é a coleta agendada de grandes objetos que estava suspenso na pandemia e já pode ser novamente acionado de forma gratuita. Se você tem sofás, fogões, camas e outros itens para descarte, solicite a coleta pelos números de WhatsApp 984159563 ou 984595618. Contribua para a limpeza da cidade e lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Agora em Manaus, 9 horas 42 minutos, 9h42, último bloco do Band News Manaus desta segunda-feira. Não menos importante, né, Arthur? Claro, seguindo juntos aqui para te atualizar com as principais notícias do dia. O Amazonas registra um aumento de 3,8% nos registros de mortes por homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita nesse ano, durante a pandemia da Covid-19. Apesar disso, o estado é um dos que estão abaixo da média nacional. É o que revela a 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E esse anuário aí lançado, a 4ª edição lançada na manhã de hoje, ainda há pouco, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em todo o país, o número de mortes violentas intencionais cresceu 7,1% no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma mulher de 34 anos é flagrada com frascos de desodorante supostamente furtados de um mercadinho no bairro João Paulo II, na Zona Leste. A equipe foi acionada ontem pela proprietária do mercado, que acusou a mulher de ter roubado 17 frascos de aerosol do estabelecimento dela. Ao realizar a revista, os frascos foram identificados na bolsa da mulher e reconhecidos pela proprietária do mercado. A mulher foi levada ao 14º Distrito Integrado de Polícia para as providências. O Pará registra a liderança na produção de açaí e dendê, respondendo por 90% do volume de todo o país. No Brasil, a produção do açaí atinge 30,2 milhões de reais, dos quais o Pará responde por 28,8 milhões. Além disso, o estado também se destaca no país no cultivo de mandioca, cacau e abacaxi. A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano ficou em 5%. A estimativa de recuo do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, está no Boletim Focus do Banco Central. Na semana passada, a previsão estava em 5,03%. Antes da gente aproximar, uma informação rápida do trânsito. O ouvinte mandou mensagem para cá falando de uma ocorrência na Cosme Ferreira, no sentido da rotatória, no sentido centro. Tem gerado muito congestionamento na altura do bairro Coroado. Atenção, você motorista. Olha quem vem chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, megado! Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama porque a gente já começa com o pensamento? Pensamento da minha amiga senhora Rivotril. Adoro. Ai, amo. Primeiro ano que não vou a Paris. Por causa do Covid-19. Uhum. Nos outros anos não ia por falta de dinheiro. No fim das contas é um bom negócio, né? Tem uma boa desculpa. Gostei. Esse ano a gente foi pra PQP, viu?
Paris, querida Paris. Esse ano eu não fui a Paris, então, por causa do coronavírus. Em todos os outros, como é que é, Simão? Nos outros anos não ia por falta de dinheiro, grana, mesmo. E como desgraça pouco é bobagem, a galera medonha continua chegando. Opa! Que delícia! A turma da Tarja Preta. Direto da Sagrada Família, Rio Grande do Sul, a candidata vereadora Pica. Tá na boca do povo. Quer ver a pica? Vamos lá. Eu acho que é para chocar a Sagrada Família. Porque só pode. Que o nome dela é Josiane. Mas ela escolheu o nome fantasia Pica. Ela preferiu a Pica. E temos a Pica? Temos. Temos o a Pica jingle pode da entrar Pica. no momento que vocês quiserem. Entra, Pica. Entra, Pica. Para vereadora em Sagrada Família, vote na Pica 13013. Mulher guerreira de fibra e coragem. De fibra. Prefeito Marcos, vice Sérgio, é 13. Sagrada Família, no rumo certo. Essa tem sangue na veia, né? Voto vale a pena. Tem que saber escolher. Vou de vereadora Pica. Eu sei que vai resolver. Vai trabalhar pela gente. Trabalhar duro, né? Nela eu posso confiar. Vou de 13013. Tô sem duvidar. Não, cartão vermelho. Foi boa, foi Hasta boa. amanhã, presidente. Beijo. Põe a pica aí, cara. Beijo, gente. Para vereadora em Sagrada Família, vote na Pica 13013. Prefeito Marcos, vice Sérgio, é 13. Sagrada Família, no rumo certo. Agora 9h48. Daqui a pouquinho você confere as informações do esporte. Notícias do Amazonas. Saúde. O Hospital Delfim Aziz passou a oferecer acompanhamento ambulatorial para adultos e crianças com sequelas da Covid-19. Nesse primeiro momento, o serviço atende apenas os pacientes que já estão internados no hospital. Amazonas contra o coronavírus. No Amazonas, a Secretaria Estadual de Saúde mantém planos de contingência para atender pacientes de Covid-19 em caso de crescimento nas taxas de internação. São quase 1.500 leitos no estado, além de 17 unidades de porta aberta e hospitais para adultos e crianças. Mesmo com estruturas e fluxos estabelecidos, o governo pede a colaboração de todos para que sejam mantidas as medidas de segurança. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. Evite aglomerações. Lave sempre as mãos. A saúde do Amazonas depende de todos nós. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 19 de outubro. Nesse período de pandemia, muitos serviços presenciais foram suspensos. Mas você pode contar com a Ouvidoria Municipal para denúncias, sugestões ou informações. O número para ligação e o WhatsApp é o 0800 777 9779. Além do e-mail ouvidoria.sencom@pmm.am.gov.br. Outro serviço de utilidade pública é a coleta agendada de grandes objetos que estava suspenso na pandemia e já pode ser novamente acionado de forma gratuita. Se você tem sofás, fogões, camas e outros itens para descarte, solicite a coleta pelos números de WhatsApp 984159563 ou 984595618. Contribua para a limpeza da cidade e lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda,
do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Partido Podemos 19. Olá, sou Nilson Mesquita. Há 23 anos trabalho com projetos sociais que garantem um futuro melhor para crianças, jovens, adolescentes e seus familiares. Pela educação, pelo social, pelo bem-estar e uma sociedade mais tranquila, coloco a minha experiência a seu dispor. Para vereador, Nilson Mesquita, 19987. Para prefeito, Amazonino Mendes, 19. Juntos podemos mais. Band News FM. Esportes. 9h52, vamos às informações do esporte com ele, Patrick Vieira conosco, muito bom dia. Muito bom dia, Arthur, muito bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Patrick, a gente fala inicialmente do resultado do final de semana dos times amazonenses. O que você destaca pra gente? Vamos falar sobre o FARST, que foi à Arena Acreana em Rio Branco para jogar contra o Atlético Acreano. E depois de um primeiro tempo praticamente perfeito, onde conseguiu abrir 2-0 de vantagem com gols de Negueba aos 4 minutos e de Benjamin aos 23, o FARST não conseguiu segurar e ampliar a vantagem, falhou em lances cruciais e viu o Atlético Acreano empatar o placar no segundo tempo. Americano e Elielson marcaram para o time do Acre e o jogo terminou em 2-2, aí deixando escapar a vitória. Vamos lá, pode continuar com o falar sobre a Série B do Amazonense, né, que teve agora a abertura, né, no sábado. O Clipper venceu o Atlético Amazonense por 3-0 no Carlos Zamit, aqui em Manaus, lá no Coroado. E os gols da partida foram marcados por Railson e também por Lucas Cordeiro 2 vezes. Já em Taquatiara, o Tarumã derrotou o JC Futebol Clube por 1-0 com gol de Douglas. E na Colina, o Rio Negro sofreu, mas venceu o CDC Novo Aripuanã por 3-2 de virada. No primeiro tempo, Euler abriu o placar para o CDC e depois Rafinha empatou. Os outros gols da partida foram marcados no segundo tempo. Valdeir recolocou a equipe interiorana na frente aos 6 minutos. Manga empatou aos 18 e o zagueiro Kleberson virou a partida aos 31 minutos. Manaus e Botafogo da Paraíba, conta pra gente os detalhes dessa partida. Isso mesmo, Manaus recebe o Botafogo da Paraíba nesta segunda-feira às 7 horas da noite, horário de Manaus, na Arena da Amazônia, aqui na capital amazonense, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. As duas equipes estão com 11 pontos na tabela de classificação. A diferença está no saldo de gols, no qual o Manaus leva vantagem e por isso está na 8ª posição. O Belo está em 9º lugar, primeiro da zona de rebaixamento. O time amazonense se vale na campanha na Arena da Amazônia, onde tem aproveitamento de 60% na Série C, com 2 vitórias e 3 empates em 5 jogos disputados. Vamos esperar um resultado positivo aí pro Manaus. E agora, Patrick, rapidamente, Campeonato Brasileiro, como é que foi o fim de semana? O que você destaca dos resultados? Vou falar sobre sábado, né? O Fluminense recebeu o Ceará e empatou em 2-2. Já o Coritiba recebeu o Santos e perdeu por 2-1. Atlético Goianiense 1-1 com o Atlético Paranaense e o São Paulo empatou sem gols com o Grêmio. Já no domingo, o Corinthians recebeu o Flamengo lá na Neoquímica Arena e levou de 5-1, Arthur. 5-1. Ontem o Flamengo lavou a alma, já o Corinthians está amargando ali no Z4, né? E o Internacional recebeu o Vasco e ganhou por 2-0. Já o Bragantino 2-0 no Sport e o Fortaleza 2-0 no Palmeiras. Hoje a gente tem o encerramento da rodada. O Botafogo recebe o Goiás às 7 horas da noite e o Bahia recebe o Atlético Mineiro às 7 horas da noite, tudo horário de Manaus. Atlético Mineiro que, se vencer, empata aí tanto com o Internacional e Flamengo, né? Pelo resultado, a gente viu que o Internacional está na frente, né? Primeiro colocado, em seguida vem o Flamengo por causa do saldo de gols. Na sequência, Atlético Mineiro com 31 e São Paulo com 27. Vamos aguardar o fim da rodada hoje para ver quem é que fica nessa primeira colocação. Se é Inter, se é o Atlético Mineiro e o Flamengo fica em segundo ou terceiro. Amanhã a gente volta com outras informações do esporte para os nossos ouvintes. Obrigado, Patrick. Valeu, Arthur, e os ouvintes. Até amanhã.
9 horas e 56 minutos. Obrigado pela participação dos nossos ouvintes interagindo sobre o trânsito em alguns pontos da cidade, em especial na área do distrito. Hoje foi o dia de falar daquela região, né, do distrito que está bem congestionada em vários pontos devido à obra. Mas uma informação importante, para quem está saindo da Zona Norte, vai pegar a Avenida das Torres, Governador José Lindoso. Tem uma ocorrência ali próximo do Parque 10, próximo à Academia Live. E esse acidente tem gerado um congestionamento de 3 quilômetros para quem segue em direção ao Coroado. Muita atenção você motorista, na altura do Parque 10, pela Avenida das Torres, aparece essa ocorrência e muito congestionamento naquela área. Atenção você condutor, você motorista. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, tem algumas perguntas que nunca saem de moda, né? Vira e mexe, a gente tem aqui uma nova pessoa perguntando essa antiga questão. Seguinte, a Érica quer saber, há necessidade de alongamento depois do treino? Vamos imaginar, ela não especificou aqui qual é o treino, mas vamos imaginar que é um treino de corrida, vamos imaginar que é um treino de musculação, de fortalecimento, de surf, de remo, qualquer que seja a modalidade. Tem alguma diferença em relação ao alongamento e ele deve ser feito depois? Que tipo de alongamento é esse? Oi, Érica. Na verdade, a gente vira e mexe e volta, né? Não só porque existe uma evolução, sim, do treinamento, mas porque a gente se questiona do que é melhor mesmo. Ou então, às vezes, é alguma coisa que a gente não gosta de fazer e fica sempre perguntando, porque, será que mudou alguma coisa e agora eu não preciso mais alongar? Mas vamos lá. O que acontece? O alongamento pós-treino, ele é muito importante, né? O mais importante pós-treino é que você consiga soltar, relaxar aquela musculatura e toda a fáscia, que é aquele tecido que envolve a musculatura do nosso corpo no pós-treino, porque isso ajuda na nossa recuperação, né? Faz com que as fibras musculares relaxem, volte ao normal, que elas consigam se regenerar da melhor maneira para ter uma adaptação ao estímulo que você deu. Agora, se você vai fazer uma automassagem com rolinhos de soltura miofascial, se você vai fazer um pouco de alongamento em posições estáticas, aquele alongamento mais tradicional, aí é uma opção, é bem individual e depende também do momento em que você está. Então, ele é importante, mas ele tem que ser feito de uma maneira adequada e ele pode ser substituído por essas outras técnicas que eu mencionei, que acabam sendo similares a ele. Tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente, @rvenere, @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, e também no e-mail, informa@bandnewsfm.com.br. 9 horas e 59 minutos. Agradecer aqui a todos que participaram ao longo de todo o Band News Manaus, estiveram presentes conosco. Você motorista, você caminhoneiro, você que está em casa acompanhando o Band News Manaus, muito obrigado por essa audiência boa. Pode continuar participando, 993-519370, 993-519370. Estamos também nas mídias digitais, Facebook, YouTube, Instagram, nosso site também. Lá tudo que você ouviu hoje você vai conseguir ler também em forma de reportagem e ouvir novamente no formato de podcast que você acompanha lá no nosso site também. Faz a sua sugestão de pauta. Antes da gente finalizar, falar da Avenida Brasil, na altura da Vila da Prata. Tem congestionamento no sentido Ponta Negra, sentido bairro. Na Avenida Brasil também, na Compensa, pela Avenida Oscar Borel, que é uma região de feira, trânsito muito concorrido naquela região. Antes, ali a Coronel Teixeira tem um trânsito bom, mas para quem vai pegar a Avenida Laguna, no sentido Planalto, Alvorada, tem congestionamento naquela região de feira. Atenção você, condutor. 10 em ponto. A gente se despede por aqui. Até amanhã. Aliás, mais tarde estarei aqui de volta também. Você ouviu Band News Manaus. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?